A timidez vai acabar com a sua vida adulta. É isso mesmo que você leu. Eu sou a Giovana. Eu sou a Cauane e esse é o Em Crise Podcast, onde a gente compartilha os pequenos desvaneios da vida da crise dos 20. Poucos anos, né? E a gente vai falar sobre timidez, gente, porque é uma coisa que a gente tá lidando com. Essa é a nossa primeira diária de gravação do podcast. E como a gente não consegue se encontrar sempre, a gente teve a ideia de deixar alguns episódios a mais, né? Só que nesses primeiros episódios, a gente tá lidando com o fato de que a gente não sabe muito como falar e a gente não tem muita desenvoltura na câmera. Sim, eu sou tímida demais, então isso é bem difícil. Então, provavelmente os primeiros vão ser sempre bem mais reclusos, né? Tipo, eu vou estar, eu não sei ela, porque ela fala muito bem, mas eu vou estar muito reclusa, porque pra mim tá sendo muito difícil, né? Porque eu tenho que encarar a minha timidez de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque eu resolvi fazer, né? Então agora é 8 ou 80. E o melhor é que enquanto a gente tava fazendo a pausa aqui, eu achei um áudio meu de um ano atrás, foi de março de 2024, onde eu tava andando numa rua, eu tava gravando esse áudio pra pôr num vlog do YouTube, e eu falava exatamente essa frase, tipo, a timidez vai acabar com a minha vida adulta. Eu tenho um vídeo no Instagram falando sobre isso, no TikTok, desculpa, falando sobre isso também. Eu sou uma pessoa desenvolta, sou uma pessoa comunicativa, mas eu nunca vou fazer o primeiro contato de comunicação, porque eu sou muito tímida, gente. Não parece, tipo, do jeito que a Cauane fala. De acordo com ela é muito tímida, tá, pessoal? Mas vocês vão ver que há uma diferença entre a minha timidez e a dela, porque ela falou super bem até agora eu só concordei. Pra quem não sabe, eu trabalho com marketing. Então tem que ser minimamente desenvolta aí pra estar em comunicação. Eu sempre ouvi isso muito bem. Eu sempre gostei muito de fazer apresentação em público, por exemplo. Porque eu particularmente acho que eu falo bem e eu acho que eu consigo me desenvolver bem. Mas essa coisa de puxar assunto com alguém, por exemplo, eu nunca sei o que falar. Eu sempre fico muito, sabe? E quem conviveu comigo, aí, mais quem era da minha família e tal, acho que vai conseguir dizer bem. Eu sempre fui chamada de bicho do mato. Que eu sempre falei muito pouco. Tanto que, por conta da timidez, eu desenvolvi o hábito de roer a unha. É um hábito que eu tô penando pra tirar agora na vida adulta. Mas quando eu tô nervosa, quando eu tô tímida, a primeira coisa que eu faço é pôr a unha na boca e ficar. Porque foi a forma de escape que eu achei disso. Só que na vida adulta, eu não vou ter a minha mãe ali, sabe? Se eu ficar como um bicho do mato, minha mãe não vai aparecer do nada e falar com alguém, sabe? Pra eu fazer network, por exemplo. Ou pra eu precisar de alguma informação. Sim. E aí na vida adulta a gente tem que ser desenrolada, tem que ser comunicativa. 880. E foi aí que eu me dei conta. Gente, eu lembro exatamente desse dia que veio na minha frase. Eu não lembro o que eu precisei fazer. E veio exatamente na minha cabeça essa frase, tipo, caralho, a timidez vai acabar com a minha vida adulta. Vai me fazer prosperar bem menos do que eu gostaria se eu continuar dessa forma sem conseguir falar com as pessoas. Sim, pra mim já é totalmente... Não o contrário, porque como eu falei, eu nunca gostei de falar em público, tanto que na escola que a gente estudou, éramos de sala diferente, eu tive que apresentar um teatro. Eu ensaiei para o teatro, eu dei a minha vida para decorar a fala do teatro. Mas no dia do teatro, que toda a escola ia ver, ia passar de sala em sala, cada sala ia ver, eu travei. E aí eu não consegui, tanto que eu encontrei ela indo, tipo, eu tava saindo do banheiro, ou estava sentada na mesa, eu não me lembro. E você perguntou o que tinha acontecido. E eu falei, cara, eu não consegui apresentar, eu simplesmente não consegui. No dia eu desisti, porque a minha timidez gritou mais alto. Foi um dia muito ruim, porque eu chorei muito, porque eu sabia que eu tinha deixado na mão as outras pessoas da peça, né, que ia participar. Foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi bom pra eles, porque outra pessoa apresentou a peça e ele se saiu muito melhor do que se fosse comigo, tá? Mas isso não, tipo assim, não... Eu não vou comentar sobre o fato de que me incomoda o fato da Cauane se autodepreciar, sim. Mas não... Ela simplesmente fingiu que não foi nada falar que outra pessoa apresentou melhor que ela. Porque, tipo, ficou mais engraçado e ficou melhor. Isso aqui não é uma autodepreciação. Mas tá? assim, ó, vou jogar aqui pra você. Você apresentou para as pessoas poderem comparar? Mas aí eu teria sido tímida, Giovana. Teria sido, tipo... Então, gente, eu sou o anjo. Eu era o anjo da peça, que eu não lembro as falas, mas... Então, tipo assim, o desenvolvimento da peça saiu melhor com ele. Então, tipo assim... Eu seria, por ser tímida, exatamente pela timidez, eu não me desenvolveria. Então, tipo, eu teria
Pode passar. Você Ai, vai pro gente. céu, você vai pro Ai, inferno, gente, eu não sei. entendeu? Pra mim não faz sentido essa fala da Cauane, porque ela não chegou a apresentar. Uma coisa é se ela tivesse apresentado a primeira peça, aí ela viu que não, tipo assim, ai, gente, Mas apresentei eu esse primeiro, ensaiei, não tá? vai dar pra mim. Aí o pessoal fez com esse outro rapaz, com essa outra pessoa, né? Não sei se foi rapaz, foi mulher. Foi o Gabriel. Não. Deixa eu ver. Eu amo que ela solta nomes. Eu amo que ela entrega. Foi alguém, mas não era Gabriel. Aí, tipo, fez com ela, e aí fez com essa outra pessoa, e aí compararam e falaram, ai, de fato, com ele ficou melhor. Mas não me veio isso. Sendo minha única, né? Mas tudo bem. Cada um com sua opinião, certo? Não, mas é que eu acho que a Mas timidez, ela é faz um a gente ponto, criar essa entendeu? coisa de que alguém que é extrovertido sempre vai apresentar melhor que nós. Depende muito, gente. Eu sou péssima pra conversar, mas eu sou ótima pra apresentar, assim, porque eu não sei, na apresentação ali todo mundo parece que é completamente diferente. Tipo assim, uma coisa é eu tô interagindo com ela aqui, outra coisa é um monte de gente olhando, tipo assim, É muito difícil. não sei, pra mim parece ser parece ser menos pior um monte de gente olhando do que uma pessoa só. Pra mim é o contrário. Porque pra mim, por exemplo, a gente tá conversando aqui, você vai julgar e vai pensar nas coisas que eu tô falando. Na apresentação, enquanto você tá me vendo ali, você tá pensando alguma coisa. Mas quando eu sair fora e entrar outra pessoa, você nem vai lembrar mais que eu passei ali. Faz sentido. Então eu acho que isso faz com que a minha timidez seja um pouco menor em relação a isso. Aqui a internet eu não vou mentir que eu tenho vergonha, tá? É porque eu sou desenvolta em frente à câmera, mas Eu sou tímida pra qualquer coisa. só então, de assim, imaginar alguém vendo esse vídeo já me dá um. É só. Entendeu? É só segue o roteiro, que não tem também, só segue. Só segue, tá? Eu tô só vai. seguindo, eu tô só indo, só. Mas acho que é muito legal, tipo, a gente pensar que a gente tá tendo vergonha de uma câmera. Na verdade, não faz nem sentido. Sim, porque vai tecnicamente se a gente não sabe? subir esse vídeo em algum lugar, Ninguém vai ver. sabe? A gente Só tá tendo só pra vergonha quem- de uma coisa Só que. pra quem a gente quiser mostrar, né? Exato. Por exemplo. Mas eu tô falando isso de um lugar que eu sou desenvolta com a câmera agora, gente, porque eu já gravo conteúdo há um tempo, tanto pro YouTube quanto pro TikTok. Então eu já tenho mais essa coisa. Mas no começo eu era extremamente travada. Fazer stories falando pra mim ainda é uma coisa que eu peno, eu saio extremamente travada, saio extremamente esquisito. Pra mim é simples. Tipo assim, vamos supor, eu me gravo há muitos anos, desde que eu comecei a falar inglês. Então, tipo, tem muitos vídeos meus falando pra câmera inglês, mas é um inglês que eu vou ver o meu vídeo. Então, tipo, como se fosse cartas para mim mesma, sabe? Isso aqui em vídeo. Porém, quando eu sei que essa mensagem vai pra outra pessoa, isso me deixa tímida. Então, É o momento que bate o desespero. Faz com que eu não olhe tanto pra câmera e me sinta muito mais tímida do que quando eu comecei a gravar. Porque, tipo, eu falava, eu sou a Cauane, então. Sei lá, eu falava tanta coisa aleatória nos meus vídeos em inglês que, tipo, não faz nem sentido pra mim, mas é ótimo. Então, tipo, eu falei muito na câmera. Eu tenho, tipo, uns 300 vídeos meus falando inglês e português. Mas, tipo, quando é pra passar mensagem pra alguém, que eu sei que alguém vai ver além de mim, aí a conversa já não é a mesma, né? E muda totalmente. A timidez já bate na porta, já fala, eu tô aqui. Fala aí, mas que eu tô aqui, viu? É complicado. A timidez, ela vem muito daquele lugar que a gente fica preso no que o outro vai pensar. Sim. A gente Com fica, certeza. nossa, o que essa pessoa vai pensar quando eu falar isso? O que essa pessoa vai pensar quando eu fazer isso? O que essa pessoa vai pensar quando eu postar isso? Vem muito desse lugar. É engraçado, porque agora eu parei, eu falei, antes de começar eu falei que eu não sabia nada sobre, mas meio que eu tô lendo um livro em que a autora escreveu, pesquisou, fez pesquisa sobre a vergonha, né? Então, assim, a vida, ela é incrível. Só que, assim como a autora, tentando a Brené Brown aqui, tem uma frase que marcou muito, que eu vi em todos os vídeos dela, porque eu ganhei todos, uns 8 livros dela. E eu folhei tudo, porque a ansiedade não deixa eu ler só um em paz, aí eu fui folheando. E ela diz que a coragem é contagiante. E, cara, isso me bateu tão forte quando eu li. Eu vi em vários livros dela, ela repete, a coragem é contagiante. Porque quando você se expõe, você pega a sua coragem e você mostra ela pro mundo. Então, tipo assim, a gente vai mostrar o nosso trabalho, a gente vai mostrar pros outros. E talvez outra pessoa vai ter coragem de se mostrar pro mundo, sabe? Por mais que a timidez esteja ali presente. Então, assim,
a sua timidez te faz você perder muitas oportunidades. Então, assim, sabe? Nossa, muitas mesmo. Muitas oportunidades. Por conta disso, você acha que, tipo, entra todo aquele pacote, né? Um pacote, que aí você não se acha suficiente, você não vai falar muito bem, você A autoestima não vai pro ralo. Exatamente. Por quê? Porque, tipo, a sua timidez tá ali, batendo na porta, sabe? Ah, mas que fulano de tal, ai, não me conhece, ai, que, tipo... Mas, cara, ninguém liga, ninguém se importa, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante com isso que a Cal trouxe é que, querendo ou não, a timidez está muito ligada à autoconfiança. Autoconfiança. Porque se você se acha uma pessoa desinteressante, você sempre vai ficar preocupado com o que você vai falar pro outro. Sim. Sempre vai ficar assim, o que ele vai pensar? Ai, meu Deus, sabe? Você sempre vai performar pra agradar o outro. E aí eu acho que você se perde. Eu acho que se você performa pra você... E aí eu falo de um lado que eu vi muito isso, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Quando você performa muito pra agradar o outro, você não sabe quem você é. Você não sabe. Você deixa de saber quem você realmente é, entendeu? Você passa a ser quem os outros querem que você seja. Exatamente. Entendeu? Não, eu acho muito isso, assim, quando a gente... Aproveitando esse... Automaticamente esse episódio não vai ser só sobre timidez. A gente vai acabar puxando pra autoconfiança também. Porque eu particularmente, gente, desenvolvi muito a minha fala ali com... A minha fala não, né? Mas desenvolver essa questão da timidez ali com 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a perceber que eu me saía muito bem em apresentação. Eu lembro que na época eu fazia francês e a minha professora falou assim, nossa, você deveria fazer jornalismo, porque você fala muito bem. Você é exatamente como as emissoras procuram, o que as emissoras procuram nos jornalistas jovens. E eu lembro que aquilo me marcou muito, não foi uma opção de carreira, jornalismo. Hoje em dia eu até penso, putz, eu poderia ter feito. Mas tentado. na época eu lembro que isso me pegou bastante, porque eu pensei, cara, eu tô deixando a timidez acabar com um traço meu que muita gente elogia, que é a minha comunicação. Muita gente sempre falou o quanto eu apresentava bem, o quanto eu falava bem. E eu nunca acreditei muito nisso, sabe? Exatamente porque eu era muito tímida, eu me achava muito feia, eu me achava muito desinteressante. E aí quando eu agarrei isso, quando eu falei, ok, eu sou boa em comunicação. Sabe, isso cresceu muito mais. É sobre você confiar no seu taco. Então, tipo, eu confio... Hoje em dia, pra sentar aqui e falar nessa câmera, falar nesse microfone, eu acreditei que eu tinha coisas relevantes pra falar, sabe? Coisas relevantes pra trazer. E isso fez com que eu não sentisse tanta timidez assim aqui falando, sabe? Porque eu penso muito, ok, eu tenho coisa relevante pra falar. Pra alguém isso vai servir. Vai servir. Sabe? Esperamos que sirva. E eu acho que essa coisa que a Cal trouxe também vale. Sabe quando você posta stories? Essa coisa da coragem ser contagiante, né? Sabe quando às vezes você posta stories e aí você fala, ai, ninguém vai ver. E talvez uma pessoa te manda. Eu faço muito isso. Com as minhas amigas, porque fizeram uma vez comigo, e eu falei, cara, que sensacional. Eu postei um stories na academia, e uma pessoa me mandou mensagem falando que não tava a fim de ir, mas que ia ir porque tinha visto meu stories. E assim, eu não sei explicar pra vocês a sensação incrível que é. Sim. E aí, toda vez que eu não tô com vontade de ir pra academia, mas que eu vejo stories de alguém, e esse stories me dá vontade de ir, eu mando pra pessoa, eu falo assim, ai, muito obrigada, você é minha musa inspiradora. Se eu já te mandei que você é minha musa inspiradora, provavelmente é porque eu fui pra academia só porque o meu story seu. Se chegou até você, Exato. Você tá sabendo. Muito obrigada. Mas sabe, acho que isso da coragem ser contagiante entra muito nisso. Muito, muito incrível. Sabe? Tipo, é sensacional, sabe? Como, tipo, às vezes eu acho que a gente se prende muito de que a gente tem que fazer pra centenas de pessoas verem. Que é o que acontece hoje em dia, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que viralizar. Mas a verdade é que, tipo, às vezes a Giovana me manda uma coisa e, tipo, ficou, cara, que legal. Então eu vou fazer, sabe? Porque ela me mostrou que eu posso, que é contagiante. Ela me contagiou com a coragem ou com a palavra dela. Às vezes nem é sobre uma ação em si, mas uma palavra também é algo de você demonstrar a coragem, né? Então, tipo, é sensacional. Às vezes a gente não precisa tocar milhares de pessoas, mas apenas uma pessoa precisa ver a mensagem que você tem que passar, porque ela precisa, sabe? Então, assim, a coragem é realmente contagiante, tá? Então, sejam corajosos, encarem a timidez, porque outra pessoa tímida vai precisar de sua coragem, tá? Eu sei que encarar a timidez é muito difícil, principalmente quando a gente tá ali na adolescência. Mas quando a gente vai chegando na vida adulta, chega num ponto que a gente vê que não dá pra ser tímido. É verdade, ela comentou comigo sobre isso. Gente, chega num ponto que a gente fica assim, porra, ou eu consigo uma coisa muito grande que eu sei que eu tenho capacidade,
ou eu fico aqui amuadinho porque eu não tive coragem de falar com alguém. Sim. Talvez você arrume alguma briga, talvez você escute um não, eu espero que não, que você não arrume briga nenhuma. Mas às Não, vezes, você vai ouvir, tá? o não é inevitável. Mas às vezes enfrentar a timidez é começar a ir em direção a uma coisa muito grande. Sabe quando você sabe que você merece, que você consegue uma coisa muito grande? Talvez você só precise passar por cima dessa timidez inicial pra conquistar ela. Sim, realmente. Tipo, às vezes você tá esperando algo muito grande, mas você só precisa ir, sabe? Tipo, aí eu vou com a timidez, igual a gente fez aqui, entendeu? Tipo, cara, vai muito do episódio anterior, mas... Enfim. E eu acho que dá pra trazer também uma reflexão, uma reflexão não, mas quando você se sentir muito envergonhado, tenta pensar do que exatamente você tá com vergonha. Você tá com vergonha. E, nossa, isso é sensacional. Eu acho que racionalizar tudo não é bom, mas tem algumas coisas que a gente precisa racionalizar necessário. que a gente precisa racionalizar pra conseguir se livrar daquilo. E eu acho que a timidez é uma delas. Não tô falando que você vai se livrar da timidez, tá? Não acho. Eu acho isso meramente impossível. Mas você vai conseguir pelo menos Se desenvolver melhor. Medir, tipo, do que exatamente eu tenho vergonha. E aí talvez isso se desdobre em outras perguntas. Talvez você pense, o que beleza, do que eu tenho vergonha? No caso, eu vou dar o exemplo aqui que a gente tá no parque. Eu tenho vergonha das pessoas olhando a gente falando na câmera. Sim. Tá, mas exatamente por que as pessoas olharem pra mim falando pra câmera é um problema? Tipo, não é problema, porque ninguém vai chegar aqui e dizer que é um problema pra nós. Ela não vai achar, nossa, vocês estão gravando com a câmera essas vezes. Talvez alguém chegue aqui e pergunte, ok, por que vocês estão gravando? E a gente tem a oportunidade de divulgar pra alguém o nosso podcast, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente se perguntar isso, tipo, do que exatamente eu tô com vergonha e por que eu tô com vergonha disso? Há dois lados da moeda. Exato, faça a gente... Mas é aquilo que a Cauane falou bem lá no comecinho, a gente não é tão importante assim. Gente, a gente não tem... A gente tem que se dar a devida desimportância, às vezes. Sim, sempre, né, no caso. Sim, passaram milhões de pessoas por aqui, tá? E provavelmente muitas delas olharam. Vai ver elas falaram, olha, mais gente tentando viralizar na internet. Isso meio que já é normal hoje em dia. Hoje em dia é o básico. Mas a gente não sabe. E a gente não vai saber. Porque, como eu falei, ninguém vai vir aqui falar pra gente. Entendeu? Mas outra coisa que eu acho interessante também é que, assim, gente, a gente tá aqui gravando podcast, né? E essas pessoas estão passando, viram e tudo mais. Além da gente aqui gravando, essas pessoas devem ter um monte de problemas. Então, vocês realmente acham que a gente é tão importante assim para as pessoas ficarem pensando e falando tipo, amanhã à tarde o pessoal, nossa, aquelas meninas estavam gravando um podcast lá no parque. Não, ninguém vai fazer isso, porque a gente não é tão importante assim. Sentir de se dar devida desimportância é muito bom, porque você para de ter vergonha por umas coisas bestas. Tipo assim, você pensar, ninguém vai pensar sobre isso. Isso é verdade. Sabe? Tipo assim, uma pessoa vai lembrar de você exatamente por 5 minutos. Eu acho que é o máximo que uma pessoa vai lembrar de um estranho na rua. A não ser que você, seja marcante na vida dela. Seja uma pessoa engraçada, porque pessoas engraçadas, bom, você guarda se você vê, tipo, você bater com a... Você lembra as piadinhas. Exatamente. Você vai lembrar dela por um tempo. Conquistei meu namorado na base de piadinhas, gente. Entendeu? Mas aí, tipo, se você só for uma pessoa assim, fazendo algo meio fora do normal, mas normal, assim, a pessoa só vai lembrar de você por 5 minutos ou menos, entendeu? Tipo, bem menos, tá? Quantos vídeos você rola no TikTok num dia? Sabe, assim? Às vezes você tá morrendo de medo de postar um vídeo no TikTok porque, o que as pessoas vão falar e tal. E aí, tipo, você tá tímido com isso, sendo que 2 vídeos depois as pessoas nem vão lembrar mais do seu rosto. Nem vão lembrar de você. Exatamente, tá? Essa colocação foi perfeita. Obrigada. Bem, tá? Foi muito difícil e não foi um vídeo bem feito e nem... Foi só um vídeo de eu falando coreano. Mas, cara, depois que eu postei, foi tão simples. Foi tipo, nossa, a vergonha passou. E esses dias, no chá de cozinha da minha irmã, o cara chegou, um dos convidados chegou e falou, a Kawane vai falar coreano aí pra gente? Eu vi o vídeo dela e, cara, eu tava tipo, foda-se. Desculpa o palavrão. Mas eu, tipo, nem liguei, sabe? Não bateu a vergonha, nem nada. Foi tipo, eu não vou falar ainda só porque eu não sou boa. Porque eu não sou fluente ainda, eu sei muito básico. Então, assim, cara, às vezes você só tem que encarar, entendeu? Você tem que realmente encarar, porque você vai ver que nem era tudo aquilo. Sem contar que a timidez tá muito ligada com a opinião das pessoas. E a gente não precisa tanto delas assim quanto a gente imagina, tá? Então, tipo assim,
algumas são necessárias, outras são só pessoas amarguradas tentando te deixar mal, porque elas são pessoas amarguradas, tá? É só isso, é simples dessa forma. Sobre isso que ela falou. Gente, uma filosofia de vida que eu adotei é muito frase do Instagram isso aqui, tá? Muito frase do Instagram, muita frase do TikTok. Mas não escute opiniões de gente que não construiu nada, sabe? Assim, sabe quando você olha pra alguém e você fala assim, e a pessoa fala, nossa, se eu fosse vocês, eu não tava gastando tempo gravando vídeo pra internet. Tá, mas o que essa pessoa fez nesse tempo livre? O que ela construiu? Ela tem um império tão grande assim que essa opinião dela vai agregar na minha vida, tipo, de fato, que ela fala faz sentido com o que ela faz? Ou é uma pessoa que não tem nada e só tá desmerecendo por desmerecer? Exatamente. Fica aí o questionamento. Dica que eu tenho aqui do nada, me veio uma dica na cabeça e eu tô com medo dela fugir, então eu já vou falar aqui. Mas uma dica que eu acho muito boa pra quem tem muita vergonha de falar em público, e por conta da timidez mesmo, fala no espelho. Para em frente do espelho, olha no fundo do seu olho e fala. Tipo, fala como se você estivesse falando em público mesmo, sabe? Exatamente. Foi uma coisa que eu fiz bastante e me ajudou. Ou assim como eu, grave vídeos pra você mesmo, que querendo ou não, isso te dá clareza e você vai ter um belo diário em forma de vídeo depois. E isso do vídeo é até legal porque você consegue treinar sua desenvoltura na frente da câmera. Então acho que é uma boa dica também. E voltando nisso da timidez, na adolescência, eu acho que a adolescência é muito 8 ou 80. Ou você vai se enfiar num casulo ainda mais fechado, ou você vai conseguir se abertar, se liberar e desenvolver muito essa questão da timidez, sabe? Você vai se tornar uma pessoa mais extrovertida. Eu vejo isso porque eu virei uma pessoa mais extrovertida na escola. Voltei a ser um bichinho do mato na pandemia, porque a gente entrou na pandemia com 15, 16 anos. E era ali a época do ensino médio, então eu voltei a me fechar, então foi um pouquinho difícil depois, porque eu saí da pandemia já no meu primeiro emprego, com 18 anos. E aí foi um pouquinho mais difícil ali pra conseguir, de fato, voltar a falar e a ser mais desenvolta. Mas eu vejo muito esse extremo, tipo, é o que ela falou, 880 na escola. Ou você vai conseguir se libertar e ser muito mais comunicativa, ou você vai se fechar num casulo que depois eu imagino que seja ainda pior pra se libertar na vida adulta. Eu tenho uma coisa pra falar aqui, tipo, primeiro eu falei que é sobre você sabe quem você é, pra não ficar meio perdida aqui. Então, tipo, às vezes você quer ser igual aos outros e você usa a sua timidez com isso, tipo, eu falei pra Giovana esses dias que ela quer, por conta da timidez, ela acha que não consegue fazer tantos amigos, né, se enturmar tanto. Mas o que eu falei pra ela, que talvez, tá, não possivelmente, mas talvez outra pessoa faça isso. Se perca e ache que tem que ser amiga de todo mundo, porque não é amiga de ninguém. Então, tipo assim, o que eu falei pra ela foi que, tipo, nem todo mundo te convém. Então, às vezes, você acha que você é uma pessoa tímida e que você tem que ser mais como fulano, mas talvez aquele fulano não te convém, a amizade dele não te convém, então, assim, lugares não te convém. Então, assim, tenta colocar esse freio e não, tipo, eu quero ser menos tímido, mas tenta ir em lugares que te convém, entendeu? Talvez você só seja muito tímida porque você tá no lugar errado. Você tá num lugar onde nada ali você não manja de nada ali te interessa, ninguém ali exato. Mas você tá se forçando a estar ali, por isso que você não consegue se desenvolver. Sim. Porque você tá num lugar onde não é importante pra você, tipo, você simplesmente, tipo, está deslocada. Então, exato. Aí você não vai conseguir se desenvolver e se você se desenvolver, você vai ser igual aquelas pessoas, mas você quer ser igual aquelas pessoas. O que aquelas pessoas passam é importante pra você, então tem muita coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito idiota. Eu não escuto tanto rock. Eu escuto muito mais pop, funk, rap do que rock. Se eu me enfiar num bar de rock e tentar fazer amigos falando sobre bandas de rock, é lógico que eu vou ser tímida, gente. Porque eu não vou saber o que falar. Sabe? Não é um ambiente do qual eu me sinto pertencente. Agora, se eu for num lugar de funk, de pop principalmente, se eu for numa balada que tá tocando pop e alguém vir falar de alguma diva pop pra mim, eu vou conseguir me desenrolar e ser muito menos tímida que aquela pessoa. Porque é um assunto que eu conheço, que eu domino, sabe? Então, às vezes, você tá assim, eu não consigo desenvolver eu não consigo superar a minha timidez. Talvez você esteja nos lugares errados. É o que a Kawane falou, nem todos os lugares te convém, sabe? Acho que vale essa análise também. Sim, com certeza.
tem tudo a ver. E Nossa, tem- esse episódio, várias dicas. Sim, esse aqui tá melhor que o outro, tá? Não tem nada não. É bom, porque no outro a gente tava extremamente tímida, porque foi o primeiro. Exatamente, eu acho que agora, tipo, a gente só ligou aqui a chavinha e vai com Deus. Exato. Mas às vezes você também só vai sentir timidez na primeira vez, tá? Na Que se primeira for vez. fazer algo depois, você já vai saber como faz e aí você vai soltar a franga. Exatamente. O que mais a gente pode falar sobre a timidez? Gente, Ai, sei lá, tem tanta coisa que às vezes o assunto vai, tipo... vai desenrolando. Eu acho que uma coisa também que é muito. Não sei, tipo. É porque eu tô tentando ligar. Tipo assim, eu e meu irmão, a gente teve a mesma criação, gente. A mesma criação. Só que o meu irmão, ele é extremamente carismático. E ele fala com todo mundo sobre tudo. É uma coisa surreal. Ele tá com 14 anos. E é uma. Gente, eu vou trazer ele qualquer dia no podcast aqui Ai, com certeza. com a gente. Pra vocês. Gente, ele fala sobre absolutamente qualquer coisa. E eu fico pensando, mano, por que ele é assim e eu nunca fui? Por que eu demorei tanto, tipo assim, a partir dos meus 14 anos que eu comecei a falar? Ele já fala há muitos anos. Tipo, todo mundo. Tipo, se você parar ele agora na rua, você vai bater mó papo com ele. Então eu acho que também, às vezes, a gente quer superar a timidez, mas talvez seja uma coisa nossa. E aí vale a gente abraçar isso. Lógico que conseguir meios dela não nos atrapalhar em alguns pontos da vida. Como eu falei, pra ela não acabar com a nossa vida adulta. Sim. Mas é talvez de internalizar que, ok, talvez eu tudo bem seja ser mesmo essa tímida. pessoa introvertidinha e não vai ser sempre que eu vou sair falando com Assim todo como mundo. tem os extrovertidos, tem os introvertidos. Isso, introvertidos. Isso aí. Então, às vezes a gente tem que abraçar. Talvez Realmente. quando você abraçar a sua timidez, que você aprenda a lidar melhor Entender. com ela. E aí sim você consiga ser mais comunicativo. porque se você pensa por esse lado, tipo, às vezes eu como pessoa tímida vou querer fazer amizade com uma pessoa barulhenta. Do que me Pior que aqui a adianta, gente é meio assim. Eu sou a pessoa barulhenta, no caso. Só que eu não, tipo assim, ela não é o tipo de pessoa barulhenta que me incomoda. E eu também nem sou tão tímida assim. Entendeu? É verdade. Mas, tipo, se você for uma pessoa muito tímida e você quiser ser muito amigo de uma pessoa barulhenta, não vai funcionar, porque o barulho daquela pessoa não te convém, não é o que você quer adotar pra você e nem é quem você é. Então, às vezes é realmente sobre você saber se relacionar, sabe? E eu acho que se enfiar num grupo de gente extrovertida, achando que você vai ser menos tímida, é a maior furada que você vai se meter. Provavelmente você vai acabar sofrendo mais, porque as pessoas vão, talvez, de certa forma, acabar te excluindo mais porque você fala de menos. Pode ser também. Entendeu? Às vezes também é sobre você mandar as pessoas extrovertidas calarem a boca e falar assim, caramba, velho. Ao invés de só eu vi um vídeo do Felca que ele falava exatamente isso, que eu achei muito bom, que é muita gente fala sobre introvertidos falarem mais. Pouca gente fala sobre extrovertidos calarem a boca. Tem gente que só deveria calar a boca. Eu falo muito, tá? E às vezes eu preciso que alguém vire pra mim e fale, Giovana, fica quieta. Por 5 segundos. Fica quieta. Mas assim, ela só fala coisa assim que você não sabe, tipo, só fala mesmo, mas tem extrovertidos que falam coisas que não deveriam estar falando. Então, tem assim, gente que né, se passa um pouco. É complicado. Então é sobre saber o seu equilíbrio, qual é o ponto de equilíbrio pra você, sabe? Que é bem melhor. Acho que é isso, esse podcast. Esse episódio tá sensacional. Ficou muito de verdade, gente. Ficou muito melhor que eu. Deixa sua opinião aí nos comentários. Mas conta pra gente se vocês têm alguma dica sobre essa questão de ser tímida. Se vocês concordam com a frase que eu particularmente acho que é a frase que resume a minha vida em alguns momentos, que é a timidez vai acabar com a minha vida adulta. Se você é uma pessoa tímida, você concorda com isso ou você acha que não tem nada a ver? Deixa aí pra gente saber a opinião de vocês, é muito importante, tá, gente? Deem 5 estrelas, compartilhem, siga a gente em todas as redes sociais. Os seus momentos também, né? Tipo, um momento de muita timidez, se você percebeu que ela valeria ou não a pena, assim, sabe? Isso. Que você abdicou por conta da timidez. Então deixa tudo aí nos comentários, sigam a gente. Vai adorar ler. Sabe? Vai ser muito legal. E bem-vindos ao nosso segundo episódio. E eu espero que você continue com a gente por aí. Espero que você siga a gente pra ter mais crises aí com a gente, né? E compartilhar pra gente poder vir trazer algum quadro futuramente, ou falar sobre, usar a sua experiência como exemplo, porque às vezes você também tem alguma coisa pra passar pra outra pessoa, tá? É bom, acho que é bom você comentar aí o seu relato, porque talvez a gente fale aqui sobre alguma situação que você não se identifica, mas você colocando o seu relato, alguma outra pessoa consiga se identificar. Exatamente. E aí acho que é bacana. Sim.
É isso, gente. Um beijo! Tchau.